Só o Espírito Santo pode nos dar as palavras certas, no momento certo, com o propósito certo, e preparar o coração dos ouvintes para a mensagem que devemos compartilhar. Cada membro da família deve sentir que sobre ele repousa a responsabilidade individual de fazer sua parte, em ajudar no conforto, ordem e regularidade no lar. Não deve trabalhar um contra o outro. Todos devem empenhar-se, unidos na obra de se encorajarem mutuamente. Devem exercer gentileza, longanimidade e paciência, falar em tom calmo e baixo, evitando confusão, e cada um fazendo o melhor para aliviar o fardo da mão. Todos, desde a criança de 6 anos para cima, devem compreender que deles se requer que desempenhem sua parte nos deveres da vida. Devemos deixar Cristo entrar em nosso coração e em nosso lar, se queremos andar na luz. O lar deve ser tudo o que está implícito nessa palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar que se cultivem as afeições, em vez de serem sistematicamente reprimidas. Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da compaixão e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Devemos esquecer-nos a nós mesmos, sempre procurando oportunidades, mesmo em coisas pequenas, para mostrar gratidão pelos favores recebidos. Estar atentos para observar oportunidades para animar outros, confortando-os em sua tristeza e aliviando-lhes as cargas, por mostras de terna bondade e pequenos atos de amor. Essas atenciosas cortesias que, iniciando-se em nossa família, se estendem até fora do círculo familiar, ajudam a tornar o montante da vida feliz. Colossenses apresenta uma série de orientações para os relacionamentos sociais, na família e no trabalho. Paulo resumiu como esposas e maridos, filhos e pais, servos e senhores deveriam se comportar à luz da mensagem do Evangelho. Como veremos, Paulo não foi unilateral em sua abordagem. Ele deu instruções específicas para todos esses grupos e desejava que cada um cumprisse seu dever como demonstração de sua fidelidade a Deus. Assim, as esposas deviam se sujeitar a seus maridos como convém no Senhor. Os filhos deviam obedecer a seus pais, porque isso é agradável diante do Senhor. E os servos deviam obedecer a seus senhores aqui na terra, temendo o Senhor. De modo muito curioso, em cada categoria, a parte tipicamente vista como mais vulnerável é abordado primeiro. Os mandamentos dirigidos à parte vulnerável são, de forma útil, pareados com instruções específicas. Aquele que detém mais poder. Paulo conclama os poderosos a não abusarem de sua autoridade, mas a usarem-na com sabedoria. Isso permite que os vulneráveis se submetam com mais disposição àqueles que exercem autoridade. Após tratar dessas questões, Paulo voltou-se para exortações específicas sobre a influência externa que os membros da igreja podem exercer, por meio da oração, da sabedoria e de uma palavra temperada, ao apresentar sua fé aos de fora.
Colossenses, Paulo abordou 3 pares de relações humanas, com exortações específicas para cada um. Notavelmente, o primeiro grupo mencionado diz respeito às esposas e maridos. Essa ordem não foi ocidental, pois Paulo quis enfatizar que o casamento é a base para todos os outros tipos de relações humanas. O relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento é um tema tão crucial que Paulo mencionou diversas vezes ao longo de suas cartas. A ordem de Paulo de que as esposas sejam sujeitas a seus maridos é algo de muito debate. A passagem paralela em Efésios é quase sinônima. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. No entanto, antes de fazer essa declaração, Paulo primeiro disse: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O verbo sujeitar não aparece no texto grego original, mas foi corretamente suprido com base em sua ocorrência. Essa complementação sugere que Efésios está conectado, deve ser interpretado nesse contexto. Assim, não apenas as esposas são chamadas a se sujeitar a seus maridos, mas também os maridos são chamados a se sujeitar às suas esposas. No temor de Cristo. A ordem de Paulo de que as esposas se sujeitassem a seus maridos não deve ser interpretada como uma afirmação de inferioridade da mulher. Na realidade, o que está em questão aqui é que, ao se subordinar voluntariamente ao marido, a esposa deve ver esse ato como realizado em submissão ao Senhor, pois na relação conjugal o marido reflete o Senhor enquanto ele reflete a igreja. Notavelmente, Efésios, Colossenses, a atitude esperada dos maridos em relação às suas esposas é a mesma. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Embora a ordem dada às esposas seja quase sinônima nas passagens paralelas, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. A ordem dada aos maridos apresenta uma diferença digna de nota. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Em Efésios, espera-se que os maridos demonstrem um amor sacrificial, assim como Jesus demonstrou para com a igreja. Em Colossenses, Paulo ordenou, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Essa ordem foi acompanhada da instrução adicional: e não a trate com amargura. A palavra grega usada é um termo utilizado para descrever uma característica física com frequência atribuída a um domínio tirano. As instruções de Paulo para os filhos e pais são baseadas em responsabilidades recíprocas, de maneira semelhante à sua abordagem com esposas e maridos. A ordem para que os filhos obedeçam a seus pais é fundamentada no 5º mandamento. Essa base ficou evidente em Efésios, e que após dar uma ordem praticamente idêntica, Paulo citou Êxodo. Espera-se que os filhos sejam não apenas obedientes aos pais, mas também fonte de alegria para eles.
Por sua vez, os pais não devem irritar os filhos. Existe um debate sobre o que Paulo quis dizer ao usar o termo irritar. Eliot apresenta uma visão sobre o significado dessa expressão ao comentar as palavras. Satanás se agrada quando os pais irritam seus filhos com palavras ríspidas e iradas. Paulo fez uma advertência sobre esse ponto. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Eles podem estar muito errados, mas você não poderá conduzi-los ao caminho certo se perder a capacidade ou a paciência com eles. Por fim, Paulo tratou do relacionamento entre escravos e senhores. Tanto os escravos quanto os senhores deveriam cumprir seus deveres, à luz de suas responsabilidades diante de Deus. Aos escravos foram dadas duas ordens. Eles deveriam obedecer a seus senhores aqui na terra, temendo o Senhor. A expressão temendo o Senhor é comumente entendida como a base para a ordem. Visto que eles temiam o Senhor, por isso deviam obedecer aos senhores terrestres. Os escravos ou servos deviam ter em mente que, em última instância, seu serviço ao Senhor, a um Senhor terreno, representava o seu serviço ao Senhor Jesus. Ao contrário do que muitos podem pensar, a escravidão no primeiro século diferiu consideravelmente da forma praticada no mundo ocidental, em tempos mais recentes. As diferenças são, nos tempos do Novo Testamento, fatores raciais não desempenhavam nenhum papel na escravidão. A educação era altamente incentivada. Alguns escravos eram mais instruídos do que seus donos. Aumentava o valor do escravo, muitos escravos exerciam funções sociais e de alta responsabilidade. Os escravos podiam possuir propriedades, inclusive outros escravos. Suas tradições religiosas e culturais eram as mesmas das pessoas livres. Não havia leis que proibissem a reunião pública de escravos. E talvez, acima de tudo, a maioria dos escravos urbanos e domésticos podiam legitimamente esperar ser emancipado por volta dos 30 anos. É importante observar que Paulo não legitimou a escravidão prática que sabemos que é repreensível em qualquer contexto. Ele simplesmente reconheceu uma característica da cultura do primeiro século. Uma eventual abolição da escravidão naquele período teria causado repercussão econômica drástica, inclusive para os próprios escravos. Nesse contexto, Paulo ofereceu um conselho enfático aos senhores, persuadindo-os a tratar aqueles que trabalhavam para eles de maneira justa e equitativa, por mais difícil que seja compreender isso. É digno de nota que as exortações de Colossenses seguiram a discussão de Paulo sobre as relações familiares e de trabalho. Nesta nova sessão, Paulo revelou sua preocupação no sentido de que a comunidade da igreja pudesse dar um bom testemunho diante do público externo. Essa sequência de temas sugere que para que o evangelho influenciasse os de fora, ele deveria primeiro moldar a conduta dos de dentro, especialmente dentro dos lares. De acordo com as instruções de Paulo nessas passagens, 3 passos devem ser seguidos para que o evangelho alcance os de fora de maneira poderosa. Oração vigilante. Se quisermos alcançar pessoas para Cristo, a oração é um excelente ponto de partida. Melhor ainda, a oração é a melhor maneira de começar. Paulo, inclusive, pediu que a igreja orasse não apenas por si mesma, mas também por ele, por Timóteo, para que tivesse uma porta aberta
para a pregação. Andar com sabedoria. Como lemos na versão bíblica, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. O verbo traduzido como andai em grego foi usado regularmente no Novo Testamento para indicar conduta. Não raro ele é traduzido como viver, comportar-se. Fala agradável. Por fala agradável, Paulo provavelmente quis se referir à qualidade como cortesia, gentileza, bondade, de modo a causar boa impressão nos de fora e atraí-los ao Evangelho de Jesus. Depois, uma família não é simplesmente um grupo de pessoas morando sob o mesmo teto. Por essa definição, qualquer hotel ou prisão poderia se qualificar como família. Uma família não é um grupo de pessoas que compartilham o mesmo nome. Pessoas com o mesmo nome podem viver espalhados por todo o país e ser totalmente desconhecidas. Família não é apenas um grupo de pessoas, mas um espírito de unidade. É um espírito produzido por meio do amor e da saudade, do riso e das lágrimas, da alegria e da tristeza, compartilhadas da luta e do respeito mútuos, de fé, fidelidade e busca comum de objetivos dignos. A igreja, como extensão de nosso lar, deve ser um lugar em que se encontra amor, conforto, respeito e um profundo senso de pertencimento. Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Os autores do Novo Testamento levaram essa ordem muito a sério. Assim como Jesus, Paulo e Tiago também associaram a prática do amor ao cumprimento da lei. Nosso lar deve ser um lugar em que todos revelam esse amor por meio da oração, de uma caminhada sábia com o Senhor, de uma fala agradável.